Boa tarde, eu sou a arquiteta Lorraine Vaca espera aí, volta. Não, começa de novo. Tá bom, vamos lá. Boa tarde, eu sou a arquiteta e urbanista Lorraine Vaccari, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia BIM-PR Paraná rumo à inovação digital nas obras públicas. A minha apresentação vai ser dividida basicamente em duas partes. A primeira, eu vou falar um pouquinho sobre a contextualização e o planejamento para o processo de implantação do BIM, e a segunda, propriamente, sobre a estratégia BIM-PR. Então, para a gente entender o contexto desse processo, as discussões e o processo inicial de planejamento para a implantação do BIM, apesar de algumas iniciativas isoladas em secretarias ou órgãos que trabalham com projetos e obras no governo do estado, ela tem início em 2014, final de 2014, no Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, que tem basicamente como papel o planejamento, a regulamentação e a implantação de ações para a melhoria de gestão de projetos e obras no âmbito da secretaria, ou seja, associada aí aos seus braços executivos, no caso, o Departamento de Estradas de Rodagem, a Ferroeste, Portos Paraná e até 2019, início de 2019, a Paraná Edificações. Então, tendo aí como missão, basicamente, a promoção dessas ações de melhoria na gestão de projetos e obras, e que envolve, portanto, pessoas, processos e tecnologia, é que a gente tem o desafio, que é a metodologia BIM, ou seja, o desafio de implementação desse processo, juntamente a essa necessidade de promoção de ações de melhoria e gestão. Bom, estamos falando de BIM, mas o que é BIM? O BIM da tradução modelagem da informação da construção, ou seja, do Building Information Modeling, é basicamente construir virtualmente. Então, a partir de um processo integrado e multidisciplinar que nos permite, aí, a partir da tecnologia, né, nos permite automatizações, análises qualitativas e quantitativas. Vou começar de novo. Pode? Posso começar dessa tela? Uma troca? Tá. Então, espera um pouquinho. Então, a partir daqui, né? Você vê como é diferente você estar apresentando, viu? Porque na hora é uma coisa, aqui você se perde, não sei por quê, não me pergunte. Então, vamos lá. Vou lá. Então, a partir da missão do Departamento de Promoção de Ações de Melhoria na Gestão de Projetos e Obras envolvendo pessoas, processos e tecnologia, é que aparece o desafio de implementação da metodologia BIM. Mas o que é BIM? BIM, da tradução modelagem da informação da construção, o Building Information Modeling, é basicamente construir virtualmente. Então, ele pode ser definido, e no Paraná entendemos como uma metodologia que envolve aí um conjunto de processos integrados e multidisciplinares e que vai nos permitir, por meio de automatizações, e aqui sim eu estou falando de tecnologia e de softwares, vai nos permitir análises qualitativas e quantitativas muito mais precisas, né, do meu futuro empreendimento, ou daquela obra. Ou seja, eu vou ter informação embutida nesse modelo, informações muito mais coerentes e confiáveis, e essa informação sendo gerida ao longo de todo o ciclo de vida desse empreendimento. E o BIM pode ser iniciado desde o início dos primeiros estudos do empreendimento, ou seja, a partir do estudo de viabilidade, passando por todo o processo de desenvolvimento de projeto e construção, ou seja, no projeto preliminar, no projeto executivo, o anteprojeto e projeto executivo, o processo de análises, né, e aí estou falando até de análise de eficiência energética, por exemplo, né, planejamento e orçamentação da obra, extração automática de documentação técnica para o canteiro de obras, o monitoramento a partir do modelo da execução da obra
e aí eu posso também, né, continuar, trabalhar nesse ciclo com operação e manutenção desse empreendimento e, eventualmente, até fazer o planejamento da desconstrução. E no BIM, a gente costuma também tratar das dimensões ou dos usos BIM pretendidos, ou seja, eu tenho o meu modelo, vou construir virtualmente, mas o que eu preciso, o que eu gostaria de extrair desse modelo? E no Paraná, e inicialmente na CEIU, nós começamos a estudar, basicamente, apesar de termos N dimensões do BIM, é, até o 6D, que nós chamaríamos. Então, aqui eu trago o 3D, que é basicamente o meu modelo virtual com a informação embutida. Então, é aquele 3D que normalmente se conhece, né? A visualização aí do modelo em 3D, e aí eu já tenho aqui como ganhos nesse processo a possibilidade de enxergar em 3 dimensões as disciplinas que compõem esse empreendimento com muito mais facilidade, e por isso a compatibilidade, né, ou a compatibilização das disciplinas que compõem esse empreendimento é realizada de uma maneira muito mais fácil. Eu tenho o BIM 4D, onde eu tenho aí a possibilidade de embutir um cronograma de obra ao meu modelo, então eu vou começar a planejar esse processo com essas informações embutidas no meu modelo, simulando inclusive as etapas de obra. O BIM 5D, onde eu consigo associar a esse modelo, né, linkando com uma tabela referencial de custos, eu consigo, então, associar a dimensão custo a esse projeto, onde eu posso extrair a partir desse modelo, então, esse custo preliminar ou um custo mais preciso, se eu tiver o meu modelo completamente detalhado, então, esse custo final da obra. E o 6D, que é a parte de gerenciamento do ciclo de vida da informação. E aí, do empreendimento, desculpe. E aí eu estou falando da informação que eu posso gerir ao longo de todo o ciclo de vida daquele empreendimento, pensando que eu posso fazer um plano de manutenção para aquele empreendimento, que eu posso ter informações sobre os equipamentos, sobre os fabricantes, sobre os fornecedores, enfim. E especificamente para obras públicas, por que pensar em BIM, né? E aí, quando a gente começou a discutir e a se pensar por que adotar o BIM para obras públicas, o objetivo principal era melhorar tecnicamente a qualidade de projetos e obras. E aí, nas dimensões que eu acabei de apresentar, né, pensando aí tanto no 3D, no 4D e no 5D num primeiro momento. E melhorar tecnicamente essa qualidade de projetos e obras a partir do quê? E naquele momento nós elencamos basicamente 7 aspectos ou 7 pontos que entendemos fundamentais. O primeiro, antecipação de dificuldades de execução e redução de incertezas no canteiro de obra, uma vez que a gente sabe que projetos com nível de detalhe inadequado ou com um conjunto de incompatibilidades nesse projeto acabam gerando ou demandando, né, a necessidade de soluções diretas no canteiro de obra. E a gente sabe o quanto isso é difícil, é complicado para uma obra, né? E aí eu estou falando em relação a se resolver aquilo naquele momento na obra e o custo eventualmente que isso tem, né, para a obra. Segundo aspecto, maior precisão nos quantitativos, uma vez que eu modelo todo o meu empreendimento, eu tenho, portanto, muito mais precisão, acurácia nesses quantitativos. O terceiro ponto, que é muito importante para a esfera pública, que é a redução de aditivos, e nesse caso aqui eu falo de aditivo tanto de prazo quanto de valor. O quarto ponto, facilitação de acesso à informação, uma vez que eu tenho todas as informações daquele empreendimento num único modelo, que é o modelo que a gente chama de modelo federado, ou seja, todas as disciplinas são visualizadas e trabalhadas em conjunto por todos os profissionais no mesmo modelo, ou seja, a partir do mesmo modelo. Então, eu tenho um compartilhamento de informações e uma facilidade de acesso a essas informações. O quinto ponto, subsídio técnico para a tomada de decisão. Mais uma vez aqui, se eu tenho possibilidade de visualização e uma facilidade de acesso à informação, muito mais fácil eu ter o subsídio para tomada de decisão e, eventualmente, uma alteração no próprio projeto. Ampliação da transparência, novamente relacionado a essa possibilidade e facilidade de acesso à informação, e a facilidade e possibilidade de controle integrado em tempo real, ou seja, eu posso usar o meu modelo
tanto no processo de projeto, eu posso alterar e todos os profissionais vão ter, a partir do mesmo modelo, a mesma visualização e a possibilidade de visualizar aquela alteração, e posso também trabalhar com o meu modelo num canteiro de obra, né? Entendendo, então, a complexidade desse processo, ou seja, da implantação da metodologia BIM, entendemos que era necessário desenvolvermos pesquisa e um planejamento para esse processo de implantação. E aí, em 2014, final de 2014, início de 2015, a CEIU, então, elabora o seu plano de fomento ao BIM, definindo basicamente como objetivo principal o fomento e aplicação da metodologia na CEIU e suas vinculadas. Nesse momento aqui, o foco era infraestrutura rodoviária e edificações, e define nesse planejamento 6 linhas estratégicas e 22 macroatividades. Desde então, né, então em 2015, o coração desse processo definido, né, é o laboratório BIM da CEIU. O LABIM foi estruturado para o desenvolvimento desses estudos e pesquisas com ênfase em BIM e com foco, né, em edificações e infraestrutura rodoviária, e com a atribuição principal ou com o papel de elaborar diretrizes para a contratação de projetos e obras públicas em BIM, uma vez que, embora o Estado elabore também estudos e projetos, grande parte dos órgãos que trabalham com projetos e obras são contratadores. Então, o Estado, como um grande demandante, um grande contratador de projetos e obras, precisa aí focar nesse processo de contratação. E, portanto, as diretrizes para a contratação de projetos e obras públicas em BIM era aí um dos papéis fundamentais desse laboratório. Da mesma forma, estruturá-lo, né, desde o início, então, como também a possibilidade de um apoio técnico para a definição dessas diretrizes, critérios, inclusive de capacitação inicial para esse processo de implantação BIM no Estado. A partir desse conjunto, né, de macroatividades definidas nesse planejamento, então eu vou destacar aqui, por exemplo, em relação à primeira linha estratégica, fomentar e promover o aprendizado coletivo, o processo, além da estruturação, como eu mencionei, do LABIM, um processo aí, um conjunto de capacitações, treinamentos, workshops que foram realizados, visitas e encontros técnicos, né? A partir do segundo aspecto, ampliar e promover parcerias e convênios institucionais, o destaque fica para o conjunto de termos de cooperação técnica que foram firmados, sem ônus para o Estado, desde 2015, pela Secretaria, com os principais fornecedores de software BIM em nível mundial, justamente para que esse laboratório, para que o LABIM pudesse realizar os estudos, verificar as possibilidades e as limitações, né, e em que nível, e o nível de atendimento desses softwares em relação aos objetivos aí do Estado, né. Promover e apoiar o aculturamento interno, e aqui eu falo, o destaque vai para seminários, congressos e palestras, e participação, no caso, da secretaria, né, nesses seminários, e aí a criação do portal BIM Paraná, justamente para reunir aí um conjunto de informações, de eventos e de ações e atividades que vinham sendo desenvolvidas e vêm, como vocês vão ver, até hoje pela Secretaria e agora pelo Estado. Fomentar a ampliação da rede, uma rede que se iniciou lá em 2014, no início desse processo de planejamento da Secretaria para a implantação do BIM, numa parceria inicial com o governo de Santa Catarina, que também naquele momento estava num processo embrionário de implantação do BIM no governo do Estado, e também com o Rio Grande do Sul. Então, essa parceria deu origem à Rede BIM GovSul, e que hoje foi ampliada, hoje eu digo atualmente, né? Então, a partir do ano passado, ela foi ampliada aí para os 7 estados da região Sul e Sudeste, a partir do COSUD, aquele consórcio entre os 7 estados, firmado entre os governadores,
Existe, portanto, hoje uma Câmara Temática que trata do BIM nos 7 estados e que compartilha aí experiências, possibilidades de termos de cooperação técnica, planos de implantação, enfim, uma série de experiências nesse processo, né, e de interesses também no desenvolvimento da implantação do BIM nos estados, na esfera pública estadual. E aqui também fomentar e promover o diálogo técnico, e aqui eu falo muito dos momentos de discussão técnica, seja aí com as entidades de arquitetura e engenharia, seja com a academia, com quem nós também firmamos termos de cooperação técnica, ou seja, com os conselhos profissionais. Além desse planejamento para o processo de implantação, que entendemos fundamental, nós também fomos, como eu mencionei, em função de todos os termos de cooperação técnica firmados, elaborando uma série ou desenvolvendo uma série de projetos piloto e que nos permitiram, portanto, estruturar uma série de diretrizes, inclusive que culminou com aí a publicação do caderno BIM para edificações, né? Ou seja, aquele é o caderno que vai justamente conferir ou dar as diretrizes para a contratação de projetos em BIM. E nesse processo eu trago aqui um projeto piloto que eu entendo que é emblemático aqui para a CEIU e para o governo do estado do Paraná, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um projeto desenvolvido pela Paraná Edificações e que teve como objetivo principal trabalhar todo o processo desde o início, ou seja, da concepção até o final, até o projeto executivo em BIM. Então, esse piloto foi trabalhado em conjunto pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e a Paraná Edificações, num processo com equipes de engenheiros e arquitetos, né, trabalhando no projeto, e tinha aí como objetivo principal simular o processo BIM, entender o processo como um todo e também verificar de fato, né, ou seja, concretamente, quais eram os benefícios, as possibilidades de benefício dessa metodologia. Então, eu vou mostrar um vídeo que vai ilustrar ou vai sintetizar o resultado desse projeto piloto. Então, aqui vocês podem ver o modelo, né, o modelo BIM e a obra finalizada. E vou passar um vídeo para vocês verem os resultados, então, desse processo. Então, como vocês visualizaram, o vídeo trouxe aí uma série de aspectos que foram obtidos a partir desse processo, tanto em relação à questão dos aditivos zero, né? Mas também, se a gente comparar projeto e obra, e aí eu vou falar especificamente do processo de contratação desse projeto, que foi construído em Marialva. Esse projeto foi um projeto bastante elogiado pela construtora, né, que diz que o modelo tinha, e portanto o projeto tinha, um nível de detalhe adequado ao processo de construção, e isso foi o que garantiu agilidade nesse processo e aditivo zero, né, tanto em relação ao tempo, ou seja, ao cronograma, ele cumpriu o cronograma, ele seguiu, né, ele atendeu o cronograma de obra, quanto em relação a valor. E esse processo, portanto, além de ser revelador no sentido de que, sim, é possível se obter benefícios reais a partir
dessa metodologia, foi aí que, a partir desse momento, né, e em função daquele conjunto de ações que a CEIU vinha desenvolvendo, que outros órgãos do governo do estado passaram a procurar a secretaria também interessados, né, entendendo, né, então seu corpo técnico entendendo das dificuldades que se tem no processo de gestão de projetos e obras, né, entendendo que o BIM de fato poderia trazer benefícios nesse processo. E aí começaram a entrar em contato, a procurar a secretaria para que também pudessem aí pensar no processo de implantação para os seus respectivos órgãos. E aí a gente passa a perceber que o BIM ele extrapola a secretaria, né? Portanto, entende que assim como vinha sendo feito no governo federal, ou seja, a partir da estratégia BIM Brasil, estratégia BIM BR, né, definida lá em 2018, que institui seu roadmap, ou seja, como é que o BIM vai ser adotado a partir de uma visão nacional, né, do território. Então, a partir desse exemplo, ou seja, olhando para a estratégia BIM-BR, entendemos que o Paraná deveria também ter a sua estratégia, ou seja, instituir a estratégia BIM-PR. E aí, em 2019, a partir do decreto estadual 3080, o Paraná institui a estratégia BIM-PR, Paraná rumo à inovação digital nas obras públicas, com um conjunto de objetivos específicos, né? Bom, o principal é sim promover o fomento e, diferentemente aí da estratégia nacional, também a implantação do BIM na esfera pública estadual até 2022. E aí a gente já tem uma série de resultados nesse processo. E também define um conjunto de objetivos específicos. Vou destacar aqui promover o uso do BIM e seus benefícios, né? Pensar na estruturação ou garantir a estruturação, né, do setor público estadual para a adoção do BIM, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e estimular e promover a capacitação em BIM. Esse é um aspecto também bastante relevante nesse processo. E além de definir objetivos geral e específicos, o decreto também define uma estrutura de governança para esse processo. Institui, portanto, um comitê, que é o Comitê Gestor BIM, e um grupo técnico, que é o GTEC BIM, que é justamente aquele que dá os subsídios para que o comitê acompanhe as atividades e o processo de implantação da estratégia no Estado. Então, com o objetivo principal de promover o fomento e a implantação do BIM, como eu mencionei, né, na esfera pública estadual até 2022, atualmente esse comitê e grupo técnico, que é a estrutura de governança, é composto pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e suas vinculadas, pela SEDU e suas respectivas vinculadas, pela SESA, pela Secretaria de Educação e Esporte, pela SET, pelo Planejamento, pela Casa Civil e pela parte também de TI, que é a Celepar, tá? Justamente porque a gente aqui está falando também de um processo que envolve muito tecnologia. Bom, desse conjunto de objetivos específicos, tem também, né, associado a esse decreto, um conjunto de ações previstas dentro da estratégia BIM, ou seja, para que se alcance o processo o objetivo principal de implantação do BIM na esfera pública estadual. Um deles é a elaboração dos planos de implantação BIM institucionais, ou seja, cada uma das instituições que integra a estratégia BIM desenvolveu ou está em fase final de desenvolvimento do seu planejamento, ou seja, do seu plano de implantação, entendendo que, a partir das suas atribuições e das suas peculiaridades, é necessário um planejamento específico para esse processo de implantação, olhando justamente para as suas atribuições e para os seus objetivos com relação ao BIM, tá? Aqui eu exemplifico um dos planos elaborados, que é o plano de implantação do Paraná Cidade, né, que trabalhou aí com todo aquele conjunto de informações, estruturou e aprovou junto à diretoria o seu planejamento para a implantação do BIM, e está em processo, inclusive, né, de implantação.
Destaco aqui e vou falar na sequência, né, que também associados à estratégia, nós temos o plano de capacitação, e aí eu vou trabalhar aqui, vou mencionar que nós trabalhamos no desenvolvimento desse planejamento para capacitação, tanto em nível básico, intermediário e avançado, e tanto em nível de gestores e nível técnico. Vou falar um pouquinho sobre o ambiente comum de dados e sobre o decreto para adoção gradual do BIM no governo do estado. Todas essas ações que eu mencionei, que estão vinculadas ao decreto, foram depois detalhadas pelo grupo técnico, ou seja, o GTEC-BIM, que definiu propostas, objetivos, responsáveis, envolvidos e um cronograma para esse processo de implantação. E aqui eu não vou passar pelo plano de trabalho definido, né, detalhado, 2020 e 2022, mas vou fazer alguns destaques, tá? Um deles é justamente o processo de incorporação ou de aprimoramento do conteúdo BIM para o programa de residência técnica, para o programa de residência técnica que o governo do estado implementou e está em andamento para a arquitetura e engenharia, tá? Dentro do conteúdo aí trabalhado pela pós-graduação da residência técnica, já foi inserido um conteúdo específico de BIM para que esses residentes tenham formação já em BIM, que é uma necessidade aí, já pensando no futuro, né, para o governo do estado. O grupo também definiu um plano de capacitação, eu vou falar um pouquinho depois o que ele contempla, né, mas um plano de capacitação básica para gestores e servidores, então, públicos no governo do estado, e também depois pensando um pouquinho aí que a gente vai ter que também chegar nos municípios, né? Como eu mencionei, chegar nos municípios, aqui também vou destacar o que vem sendo discutido aí, que é a criação de uma linha específica de financiamento BIM para os municípios paranaenses, isso, né, já pensando aí para os próximos anos, tá? A elaboração dessa minuta de decreto para a contratação de projetos e obras públicas estaduais em BIM, a adoção gradual do BIM, porque entendendo a complexidade aí de implantação e de mudança, porque ela realmente é um paradigma, né, uma mudança de paradigma, né, para projetos e obras, então entendendo que ela tem que ser adotada gradualmente, ela também vai estar prevista esse processo gradual de implantação, também vai estar previsto pelo próprio decreto, e a discussão específica sobre o ambiente comum de dados, ou o ACD, pensando que a gente tem que ter os órgãos, né, com possibilidade de trabalho de maneira integrada, seja entre órgãos ou com aqueles que são os contratados, e onde a gente possa, num processo, num ambiente em nuvem para o governo do estado, trabalhar com submissão eletrônica de projetos, com análises desses projetos em 3 dimensões, né? E, portanto, também gerindo, e aqui é importantíssimo, gerindo a informação desses projetos, que é o mais importante do BIM, né? Além da visualização, é o I, né? A informação desse projeto, portanto, nos permitir que nesse ambiente de nuvem eu possa ter, portanto, análises automatizadas, que eu possa gerenciar o processo de aprovação, que eu possa ter um arquivamento e que eu possa alimentar outros sistemas já de gestão, né, de projetos e obras já existentes hoje no estado. Tá? Aqui, para exemplificar, esse é o roadmap do Paraná, então, que foi desenvolvido também pelo GTEC-BIM e que trabalha em todos os eixos ali que eu destaco, a parte de governança, de infraestrutura tecnológica, de legislação estadual, de regulamentação técnica, investimentos, capacitação, comunicação e articulação institucional ao longo do tempo, pensando então nesse processo até 2026, tá? E os destaques nesse momento são exatamente para governança, infraestrutura tecnológica e legislação estadual. Governança, porque nós tivemos, inclusive, essa semana, a reunião do comitê, onde nós tivemos o ingresso ou a posse, né, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, né, como novos integrantes, então, do comitê. Então, a intenção aqui dessa adoção gradual é que
até 2026, o governo do estado abarque todas as instituições ou os órgãos que de fato trabalham com projeto e obra, né? Em relação à infraestrutura tecnológica e à legislação, eu vou destacar aqui que nós temos eu digo, publicação em conjunto com a PGE, porque a PGE preparando a regulamentação estadual da Lei Federal de Licitações, a nova Lei Federal de Licitações, vai incluir um capítulo específico, já que o BIM está previsto na nova legislação federal, vai incluir um capítulo específico sobre BIM. Então, nesse sentido, o governo do estado e o GTEC e o CGBIM entregaram uma minuta de decreto para a regulamentação, né, e para a contratação de projetos e obras ao longo do tempo, esse processo de adoção gradual do BIM para a PGE. Então, num trabalho aí de colaboração, né, com a PGE e em consonância aí com a estratégia BIM-PR. O segundo aspecto, né, dentro do roadmap e que também foram anunciados, né, nessa reunião do comitê, é o ambiente comum de dados, que eu já mencionei, o pacote Infratec Capacita BIM, e aqui, quando a gente fala de infraestruturação tecnológica, além do ambiente comum de dados, eu estou falando especificamente de hardware e softwares, que os órgãos vão precisar para se estruturar, e do processo de capacitação com esse conjunto de softwares que cada um dos órgãos definiu a partir dos seus planejamentos ou dos seus planos de implantação, né, para que atenda então às suas necessidades. E também o lançamento aí de um laboratório BIM de referência do estado do Paraná, a partir do momento que a gente tem a infraestruturação tecnológica de todos os órgãos, nós vamos ter também a infraestruturação específica, né, do laboratório BIM, pensando já no avanço aí para fiscalização de obra, né, que aí requer um outro passo, um outro momento, né. E por fim, como eu mencionei, a linha de financiamento BIM para os municípios, que é o que vem sendo discutido aí pelo GTEC, especificamente pelas secretarias envolvidas com esse fomento e com parceria aos municípios paranaenses. Era isso. Obrigada.